Olá, libélulas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Aqui quem está falando é a teacher Sandra Hinker e hoje eu estarei falando sobre ética profissional. Eu estou aqui todas as segundas-feiras às 17 horas, porém hoje, em função desse bug geral das redes sociais, acabou que atrasou um pouquinho, mas estamos aí tentando passar bastante conhecimento para vocês. Bom, como o título de hoje, né, tá falando sobre como trabalhar com a ética profissional, né? Como ter desenvolvido muito bem esse tema dentro do seu negócio. Eu separei, então, alguns tópicos aqui e fiz também um slide que eu vou tentar compartilhar com vocês para tentar explicar um pouquinho melhor sobre o que é e alguns itens que seriam bem importantes de vocês anotar para não esquecer. Em primeiro lugar, eu coloquei o que é ética profissional. Muitas vezes a gente fala, porém a gente nem sabe exatamente o que ela é. Eu pesquisei no nosso amigo Google, pesquisei em várias fontes para passar exatamente o que é para vocês, tá? Então, assim, são parâmetros que guiam atitudes corretas e honestas em uma profissão ou empresa, para facilitar que tais preceitos sejam seguidos, porque cada ramo tem o seu. Então, o que isso quer dizer? Salão de beleza, eu vou ser bem específica com vocês, né? Salão de beleza, todo mundo fala assim, é um lugar de fofoca, é onde tudo é comentado e tal. E isso é uma coisa que eu prezo muito aqui no meu espaço, de não ter esses burburinhos, esses mimimi, essas conversinhas. E até mesmo com as minhas alunas eu passo isso para elas. Mas a ética profissional não é só isso, de levar conversas, de levar assuntos que a gente não deve relevar, né? Então, eu aqui eu enumerei 8 tópicos, 8 itens para a gente conversar um pouquinho hoje, tá? Então, o primeiro deles haja com educação e respeito. Isso é uma coisa que a gente não precisa nem dizer no nosso trabalho, mas enfim, tudo na nossa vida, né? A gente tem que trabalhar com educação e respeito. Todo mundo merece ser tratado com respeito, né? Então, é dar bom dia, é dizer muito obrigada, é ser cordial com as pessoas que estão te prestando algum serviço ou estão querendo vir procurar o teu serviço. Então, tente ser sempre mais agradável, tente ser uma pessoa acessível, uma pessoa educada, que vai responder com um tom de voz também suave ou que a pessoa não vai entender o contrário, que tu está sendo educado com ela e tu está sendo receptivo, né? Então, o segundo, respeite a confidencialidade. Essa é a parte que eu estava comentando antes, por isso que foi legal eu enumerar. Salão de beleza, estética, no ramo dos cílios, enfim. Esse momento a pessoa vem para desabafar, para conversar, para ter alguém para dividir alguma coisa. Então, elas acabam depositando na gente muita confiança de vir trabalhar esses assuntos pessoais com a gente, falar de marido, falar de filho, falar de família. E nós, como profissionais, essa é a parte mais importante. A gente tem que trabalhar muito esse ponto. É saber aqui, ó, entrar e não falar. Por isso que tem aquele ditado, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que a gente tem que ouvir e não falar nada. Absolutamente isso a gente tem que fazer. Por quê? Porque elas vão se sentir confortáveis e seguras no nosso ambiente. Então a gente tem que entregar isso, a gente tem que tratar elas assim. Todo segredo, todo assunto que é tratado na nossa sala ou diretamente com a nossa cliente no seu atendimento, a gente não pode sair passando essa informação para os outros. A gente precisa quebrar esse tabu que estética e salão de beleza é lugar de fofoquinha, né? Então, eu acho que dá muito bem para a gente começar a trabalhar isso e não ficar falando do que a tua cliente veio trazer de informação, né? De coisas pessoais. Outra coisa também, eu vou falar aqui
quando uma cliente chega falando mal de outro profissional, tá? A gente não dá lenha para essa fogueira. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Ela chega falando, porque a fulana estragou minha sobrancelha, porque ela estragou meus cílios, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Não diz assim, meu Deus, ela estragou mesmo. O que é que ela fez na tua sobrancelha? Essa mulher não sabe o que ela tá fazendo. Quem foi que fez isso na tua sobrancelha? Nunca haja dessa forma. Tente relevar, tente fazer o seguinte, ó, uma dica que eu sempre digo. Talvez ela não estava num dia bom, talvez ela não estava legal, estava com algum problema e ela não estava se sentindo bem, ela acabou fazendo isso, mas ela não é uma profissional ruim. Por quê? Vocês não têm que levar gasolina para fogueira, né? Então, não deixe o negócio se aprofundar. Já aconteceu aí com vocês casos assim, de a cliente vir já reclamando do antigo profissional, querendo que vocês botassem uma fagulha ali para pegar fogo no assunto? Tenho certeza que sim, me contem, né? Acontece sim. Então a gente não pode deixar essa fogueirinha aí, ó, incendiar. A gente tem que apagar. Joga uma aguinha fria ali e encerra o assunto. Não fala mais sobre isso. Porque às vezes elas vêm não só para buscar o serviço ou consertar o que uma outra profissional fez, mas às vezes elas vêm, ó, para pegar coisinhas para distribuir a discórdia. Então a gente não precisa plantar essa sementinha do mal, a gente pode eliminar ela, né? Ok? Bom, o terceiro ponto eu coloquei seja confiável. Por quê? Porque se ela entende que tu não vai passar isso adiante, ela se sentindo segura contigo, ela vai permanecer. Muitas vezes as clientes não vêm até nem mesmo pelo nosso trabalho, mas sim para ter aquele momento de compartilhar a vida delas com alguém. Eu tenho clientes que vêm toda semana aqui e é justamente pelo atendimento, é por elas se sentirem que tem alguém cuidando delas e que elas sabem que elas podem conversar sobre tudo que eu vou ouvir elas. Que às vezes elas só querem alguém que ouça elas, né? Porque às vezes em casa não tem diálogo, porque às vezes o marido, o filho, enfim, né, não consegue ter esse diálogo. E aí, então, elas gostam de conversar com a gente tem que ser confiável, elas se sentirem seguras para conversar com a gente sobre esse assunto. Eu vou dar só uma lidinha aqui para não perder os comentários, que ética é tudo, né? Então, ética é muito importante. Vamos colocar em letras garrafais essa palavra, né? Precisamos ter empatia pela outra profissional, não sabemos o que passa. Às vezes a pessoa está num dia ruim, acontece. Exatamente. Né? A gente não sabe o que aconteceu naquele atendimento, então a gente não pode ficar botando lenha na fogueira. A gente não sabe o que foi que a cliente pediu para essa profissional. Daqui a pouco ela mesma pediu um negócio que ela não gostou e ela saiu falando mal da profissional, que às vezes não foi nem a profissional que fez algo de errado, né? Então a gente não estava lá, né? Como dizer, a gente não serviu de colchão para saber. Então a gente não se envolve no assunto, a gente só apaga e segue fazendo o nosso melhor, entregando o nosso trabalho, né? Bom, sendo confiável, ela se sentindo segura, ela se sentindo confortável, né, contigo, com certeza ela vai falar para outras pessoas, ela vai disseminar o teu nome e o teu trabalho, pode ter certeza. O quarto item, então, que eu coloquei aqui, para a gente falar um pouquinho, tem a autocrítica. Isso é muito bom. É vocês se avaliarem, tá? É vocês pararem e pensar, realmente eu agi da maneira correta? Eu fui ética fazendo aquilo? Sabe? Vocês se posicionarem do outro lado, como a gente estava falando em empatia, né? Se posicionar do outro lado e a gente se avaliar, né? Ter essa autocrítica. Isso é muito importante. Por quê? Porque aí a gente tem análise de onde a gente errou. E aí a gente pode consertar depois, né? Tipo, se eu errei em determinado atendimento, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado e tal. Então, no próximo, eu vou tentar me manter íntegra e não comentar sobre nenhum assunto, né? Então, se a gente faz essa avaliação, a gente consegue rever o que está correto e o que a gente errou. É muito importante isso tudo na vida da gente. A gente, tipo,
Hoje a gente deitou a cabeça no travesseiro, faz uma revisão do teu dia, ver o que tu fez de certo, o que tu fez de errado, o que tu acha que foi bom, o que não, para no outro dia tu poder consertar e ser melhor no outro dia, né? Bom, o quinto item. Isso aqui a gente não deveria nem trabalhar na ética, isso deveria trabalhar na vida. É ser honesto, né? Então, assim, não enganar o nosso cliente, não querer trapacear falando que tá usando determinada coisa e não tá. Eu vejo muito isso nos salões de beleza, as pessoas preparando os produtos em outra sala, não preparando na frente do cliente. Eu gosto de, nos meus atendimentos, inclusive, mostrar para as minhas clientes o que eu estou usando. Isso vai passar o que é segurança, porque ela sabe o que eu tô usando nela, entende? Eu, por exemplo, estou num salão fazendo meu cabelo, não vejo o que a profissional está passando, está misturando lá, simplesmente pega e taca no meu cabelo, diz que é um produto de marca top e é um negócio de farmácia, né? Então, eu gosto de mostrar no meu salão, a gente tem tudo exposto, os produtos atrás do lavatório, então a cliente chega, ela já vê todos os produtos ali, não existe salinha escondida para preparação milagrosa dos cabelos, é ali na frente dela. A rena também está do lado, todos os materiais ali do lado, a cliente está visualizando tudo que eu estou usando, tudo que a gente está usando durante o procedimento dela. E muitas vezes eu ainda gosto de mostrar ou de falar. Quando eu trabalho ainda, né? Mas trabalhava mais com os cabelos. Eu sempre falo, ó, agora eu tô passando tonalizante, agora eu tô passando a hidratação, agora eu vou lavar com shampoozinho tal, não sei o quê, para ela se sentir segura, né? Para ela se sentir confortável. Ah, eu sei o que ela tá fazendo, porque ela não tá vendo, né? A mesma coisa é nos cílios. No primeiro atendimento, eu falo para ela, ó, fecha teu olho, vou lavar o teu olho com tal coisa, vou passar tal coisa, vou secar, vou pentear, todo passo a passo eu vou explicando, porque ela tá com o olho fechado, ela não tem a menor ideia do que eu tô passando ali, do que eu tô fazendo com ela. Então, passa essa confiança e a gente está sendo transparente com ela. Ela sabe o que a gente está usando e que não está fazendo nada que seria errado, né? Então ela vai entender como, nossa, que legal, ela tá me fazendo participar do procedimento, ela tá fazendo eu participar do que tá acontecendo aqui. Eu não vou sair daqui sem saber o que foi feito. Ah, se alguém me perguntar, ela higienizou teus cílios, daí tu higieniza? Como é que higieniza? Será que ela higieniza? Né? Então tu diz para ela, ó, vou higienizar, vou fazer assim, vou fazer assado, e ela vai se sentir confortável e vai saber que tu tá agindo corretamente com ela. Isso é uma dica incrível que eu tô dando para vocês, dá super certo. Então, seja sempre honesto. Diga o que tu tá usando, o que tu tá fazendo, o que tá acontecendo. Se um dia tu não estiver bem, fala para tua cliente que tu não tá bem. Por quê? Eu sempre digo, se tu não tá legal, é melhor nem atender. Mas, né, às vezes a gente precisa, a cliente também precisa. Então, fala para ela, ó, tô passando por um momento ruim, não dá bola se eu não conversar muito contigo e tal. Não é nada pessoal, é porque eu não tô legal. Por quê? Porque às vezes ela pode achar que é com ela. Ela pode achar que tu tá tratando ela de uma forma diferente. Então, fala para ela, ó, aconteceu isso, tô chateada, tipo, eu ontem, a minha cachorrinha morreu, então ontem eu não tava num dia legal, né, eu fiz alguns procedimentos, tipo, na nossa clínica nova, fui lá atender, fiquei sozinha, fiquei só com o pessoal, porque eu não tava legal, se eu tivesse um atendimento ontem, eu teria que falar, porque às vezes do nada me dava vontade de chorar, então a gente é ser humano, vai acontecer, diversas coisas e a gente tem que ser transparente, né? Então, ser honesto com a nossa cliente, falar: olha, não tô legal, me desculpa, não é nada contigo, mas eu vou fazer o meu melhor e vou entregar o meu melhor. O que tu veio buscar, eu vou te entregar. Então, seja transparente. Isso ajuda bastante também a vocês captarem o cliente e fidelizar ele, tá? O sexto, então, reconheça o mérito do outro. Agora vamos falar sobre concorrentes, colegas, né? Como vocês quiserem trabalhar. A gente não pode só criticar,
né? E saber que o trabalho da outra profissional não ficou bom, né? Falar, ou às vezes a gente pensar, né? Não é feio elogiar o trabalho de alguém, nunca. É muito legal. Já aconteceu comigo, eu ir fazer cabelo em outro salão e que tinha sido feito o anterior em um outro, aí chegar e me perguntar assim: ai, que bonita tuas mechas, tu fez com quem? Aí tu dizer, né? Ah, fiz com a fulana, e a pessoa diz assim: ai, ficaram lindas, né? Vamos tentar deixar igual as dela. Eu achava o máximo quando a profissional falava isso, sabe? Fazia com que eu gostasse mais ainda de ficar ali naquela profissional. Então, saiba elogiar, saiba dizer que o trabalho da outra colega é bom também, que não é só o teu que é bom. Tu não precisa denegrir a imagem de ninguém para o teu trabalho se sobressair. Tu pode sim brilhar com o teu trabalho e brilhar ainda muito mais elogiando o trabalho de outra pessoa. Então, prestem bem atenção nisso. É dar os méritos e os créditos para um outro colega, é elogiar o trabalho do outro colega. Eu, por exemplo, gosto de várias profissionais, eu elogio elas e quando eu não posso atender, quando, né, acontece alguma coisa que eu não posso mesmo atender, eu passo para outra profissional. Eu acho muito legal isso. Não acho feio ir comentar num trabalho bonito de outra profissional, elogiar ela, enfim, isso vai te dar mais credibilidade. As pessoas vão pensar assim: nossa, que legal, olha só, ela está elogiando o trabalho de outra pessoa, de outra profissional, entende? Então, assim, não é feio, não é querer competir, e sim, nós somos iguais, nós somos colegas, nós temos que nos ajudar. Eu aqui acontece muito. Recentemente aconteceu de uma profissional precisar de um produto de jet bronze, né, de um outro salão. Ela veio meio que petulante, assim, querendo o produto para mim vender para ela, que ela estava precisando. Eu estava fazendo um procedimento, eu falei: só um pouquinho, quando eu terminar de atender, eu vou ver para ti, sem problema nenhum. E ela foi meio grosseira assim comigo, mas eu dei para ela o produto dela. Falou assim: ai, quanto é que é? Eu falei: não, quando tu receber o teu produto, tu me devolve, né? Não tem problema, não tem como eu te cobrar. Ela: não, mas eu quero te pagar. Eu falei: não, me devolve o produto, a quantidade que tu tá levando. E eu acho que ela percebeu que ela foi meio assim, né? E que eu não tinha obrigação nenhuma de emprestar ou, né, vender para ela o meu produto. Ela que não foi capaz de ter produto para atender as clientes, né? Não cuidou o estoque dela. E aí depois, no outro dia, ela veio e me pediu desculpas e me agradeceu muito. E exatamente isso, ela falou que eu não tinha, né, obrigação nenhuma de emprestar o produto para ela. O que aconteceu? Eu dei um tapa de luva na cara dela, com todas as letras. Eu podia muito bem ter dito: não, eu tenho, o produto é meu, não quero te emprestar, né? Ou tipo: ah, não tenho, ou alguma coisa assim. Eu falei: não, eu tenho. Vou terminar o procedimento e eu te empresto, sem problema algum. Então, o que eu fiz? Eu desarmei ela. E eu sei que ela agora, tipo assim, me trata super diferente quando passa na rua. Então, a gente não precisa usar armas. A gente pode usar coisas boas, né? Vamos transformar as coisas em coisas boas, em amor, né? Menos guerra e mais amor, por favor, né? Bom, o sétimo item, e bem importante: seja discreto. Esse é um item meio difícil, né? Às vezes a gente tem vários profissionais dentro de um salão e a gente tem que ter muito cuidado com várias coisas. Não falar determinados assuntos que uma pessoa tá aqui, uma cliente, a outra cliente tá lá, que a outra vai ouvir. Então acontece às vezes de uma ser amiga da outra, a outra odiar, uma se odiar, e a gente tem que cuidar, né, de trocar os horários para elas não se encontrarem. Então acontece bastante. A gente tem que cuidar, né, ver que horário vem uma na manicure para não encaixar com a outra no cabelo e tentar fazer com que elas não se encontrem, né? Então a gente tem que agir com essas, né, com essa parte aí dessa descrição.
de não falar, de não comentar, de marcar as clientes que a gente sabe que elas têm umas picuinhas e não se gostam, de marcar em horários diferentes. Quando acontece alguma situação, a gente não ficar perguntando para a pessoa, né? Se a pessoa se sentir confortável, ela vai nos contar, mas não a gente ficar perguntando. A não ser que a gente tenha uma liberdade muito grande com essa profissional, aí ok, aí, né, você tem uma intimidade e tal, e tem a liberdade para poder perguntar, tudo bem, mas não sejam invasivos, né? De chegar perguntando, ai, aí, você acertou com teu marido? Ah, não sei o quê, sabe? Esse tipo de coisa a gente tem que ser um pouquinho mais discreto, né? Ser mais leve, não chegar, né, num ponto assim de invasão na vida da pessoa. Eu sempre falo assim, se tu se sentir confortável, quiser compartilhar comigo, eu vou te ouvir. Agora, se tu preferir não comentar, beleza, eu não vou tocar no assunto. E graças a Deus, aqui no meu espaço a gente não tem isso. É um salão que é frequentado por vários tipos de pessoas. A gente tem uma cartela muito boa de clientes, tanto que a gente está abrindo agora na sexta-feira dessa semana uma filial na cidade próxima aqui do lado. E a gente está levando isso, sabe? Está levando o que as clientes gostam do nosso espaço. E a gente cuida muito isso, né? De não tratar o nosso cliente como um qualquer. E a gente tem esses cuidados, né? De tratar ela com essa parte de descrição, de cuidados, né? Isso faz muita diferença, de não ficar com essas conversinhas, com esses mimimizinhos, com fofoquinhas, com intriga de uma com a outra. Aqui não se cria, a gente simplesmente não leva o assunto adiante. Então, para não quebrar essa parte da ética, eu sempre digo, não dê fogo, não dê gasolina onde tem fogo, né? Então, não precisa, a gente não precisa disso, a gente consegue ganhar clientes fiéis trabalhando honestamente. Então, a ética é muito importante. Eu tenho certeza que se vocês aplicarem esses tópicos que eu tô passando aqui, vocês não vão ter problema nenhum com a parte de ética profissional, principalmente se tu tem um espaço muito grande, que nem nós aqui, nós somos 10 profissionais, né? Então, são 10 mulheres. Imagina 10 mulheres atendendo 10 clientes, são 20 pessoas circulando ao mesmo tempo. Então, tem uma que gosta, outra que não gosta, e tu vai falar de um assunto que talvez a outra tá ouvindo, então tem que ter muito cuidado. Graças a Deus, tá dando super certo e assim vai perdurar por muitos anos, se Deus quiser. O último item que eu anotei aqui, o 8º item da minha listinha. Evite reclamações e críticas. Isso às vezes a gente acontece muito aí, tipo, tu tá meio mal e aí tu fica reclamando para cliente, tu fica falando para cliente, fica criticando outra pessoa, principalmente dentro do mesmo espaço, né? Fica falando mal do outro profissional que está trabalhando ali dentro da mesma equipe, né? Isso é muito chato. Eu tento aqui junto com a minha equipe, a gente ter reuniões, né, frequentes, para a gente alinhar sempre tudo. E o que eu falo, a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia no trabalho. Então, ele tem que ser leve, ele tem que ser gostoso e a gente tem que se sentir em casa. E eu prezo muito aqui no meu espaço isso. Não ficar com reclamações, ficar o tempo todo, sabe, sendo uma pessoa amarga. Todo mundo tem problema, mas a gente não precisa levar isso para nossa cliente, né? Ela vem para ser ouvida, para nós ouvir ela e não para a gente desabar e ela nos ouvir, né? Então é o momento dela, ela está nos pagando, né, pelo nosso serviço, mas também o nosso agrado, que é os nossos ouvidos, é ouvir, compreender ela. E não a gente desabar em cima dela. Ó, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que. E ficar reclamando, e ficar falando, né, criticando outras pessoas. Isso não é legal. Eu tô colocando isso na parte do nosso trabalho, mas eu acho que isso tem que ser na vida, tá? Num círculo de amigos, familiar, né? Principalmente familiar. Tem muita coisa acontecendo aí no ar e a gente não tem que botar pólvora. Vamos colocar o dedinho na consciência
e pensar assim, por que eu vou disseminar o mal se eu posso disseminar o bem? Então, não vamos fazer isso, né? Vamos tentar ser humanos melhores, né? E profissionais altamente qualificados e com muita ética. Saber que quando a cliente entrar no nosso espaço, ela vai sair daqui se sentindo muito bem, porque ela sabe que ninguém vai falar dela, que ninguém vai falar o que ela falou pra gente, né? E ela vai se sentir também confortável porque o clima do ambiente é bom, porque não tem picuinhas e briguinhas entre os profissionais ou até mesmo entre as pessoas que estão circulando. E ela sabe que quando ela sair daqui, ela vai sair leve, porque ela deixou os problemas dela, mas ela não levou os nossos, né? Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença no atendimento de vocês. Eu tenho certeza que se vocês aplicarem, como eu falei, esses 8 tópicos aqui, vai dar show, tá? Eu vou fazer uma revisão com vocês agora dos 8 tópicos para vocês anotarem, já que eu não consegui passar o slidezinho aí para vocês. Vamos recapitular? Todo mundo conseguiu pegar? Alguém tem alguma pergunta antes de eu fazer a parte do resumo aqui? Se tiver alguém com alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aqui que eu vou lendo depois e a gente comenta, ok? Bom, vamos lá então. O primeiro, agir com educação e respeito. Isso é para a vida. Para quem perdeu a aula antes, vamos recapitular. Segundo, respeite a confidencialidade. Terceiro, seja confiável. Quarto, tenha autocrítica. Quinto, seja honesto. Sexto, reconheça o mérito dos outros. Sétimo, seja discreto. E o oitavo, evite reclamações e críticas. Então, hoje, o que eu vim passar para vocês é um assunto, como eu disse, um pouco delicado e que às vezes a gente deixa ele para trás. Mas vamos colocar ele como o nosso tópico lá no início da lista. Vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Pensem muito nessa parte da empatia, tá? Como vocês gostariam de ser atendidos? Eu sempre falo isso. Vocês gostariam de estar num local que vocês ficariam no olho do furacão? Não, né? A gente gosta de ir num lugar suave, num lugar confortável, num lugar tranquilo e que a gente se sinta em casa, né? Então, pense muito nesses tópicos que eu coloquei aqui, né? E apliquem. Apliquem na empresa, no negócio de vocês e depois me contem. Eu tenho certeza que vai dar certo e que vai ajudar muito vocês, tá? Eu sempre digo, elas estão nos pagando pelo aquele momento, então não ficar atendendo o telefone, isso é uma dica muito legal também, que eu falo para as minhas alunas. Fica muito chato, tá? A tua cliente tá ali, né, no momento dela, ela nos pagou a hora do procedimento, aí tu, só um pouquinho, vou atender o fulano, aí tu fica ali, no telefone, e ela ali, né, com o olho fechado, e tu ali no telefone, gente, isso também não é legal, tá? É o momento dela, faça os cílios dela, e depois responda a pessoa, retorne a ligação, responda o WhatsApp, né? Eu sempre falo isso, né? Essa parte entra aqui, nessa parte de ser honesto com as minhas clientes, né? Que às vezes, como eu tenho um grupo de alunas, às vezes se as minhas alunas estão em alguma enrascada, eu digo para elas só um minutinho, que é uma aluna precisando de uma ajuda de emergência. Aí eu respondo. Se eu vejo ali que eu posso responder depois, eu não respondo. Eu deixo o momento dela, respeito o momento dela e respondo a mensagem depois. Aqui eu tô fazendo, né, a aula na minha sala. E as meninas sabem que quando eu tô fazendo atendimento, elas não entram. Por quê? Porque elas sabem que esse é o momento da cliente, que ela precisa respeitar esse momento. Então, elas não entram na minha sala, elas falam comigo depois que acabar o procedimento, né? Então, a gente saber respeitar esse limite, né? E esse momento da cliente é muito importante. É isso, galera.
Alguém tem mais alguma pergunta ou gostaria de compartilhar alguma coisa aqui na nossa aula? E também, se vocês quiserem deixar aí algumas ideias, né, de tópicos ou algum assunto que vocês têm dificuldade, gostaria que eu compartilhasse com vocês o meu conhecimento, a minha experiência, eu estou aberta, né, a ajudar vocês. A ideia aqui é levar conhecimento e ajudar vocês a tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre negócios, sobre empresa, né, sobre equipe, sobre essa parte que eu vou falar com vocês aqui nas minhas aulas. Tá ok? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Tá tudo certo então? Que bom, bastante gente participando hoje, hein? Fiquei feliz, hein, que as redes sociais hoje caíram, todo mundo veio para cá. Bom, galera, então, da minha aula seria essa parte hoje. Estou terminando por aqui. Lembrando que ao longo do dia e da semana, né, tem outras teachers dando vários conteúdos aí gratuitos para vocês sobre vários assuntos. Então, aproveitem muito, suguem muito esse conhecimento. Podem também deixar opiniões, sugestões sobre as minhas aulas. Eu vou ficar muito feliz para vocês, se vocês compartilharem, né, e comentarem para mim. O meu Instagram também é Sandra_Hinker_PMU, tá? Sandra Hinker, vai ser muito fácil de vocês acharem. Me sigam lá nas redes sociais, todos os dias no meu feed entra, todos os dias não, toda semana entra vários assuntos falando sobre negócio, sobre atendimento, sobre clientes, bastante coisa que pode ajudar vocês. E também seguir, né, a Marisol, o Instagram da academia, né? O site também, onde tem várias informações sobre vários cursos e muitas coisas legais para vocês. Então é isso, me despeço aqui. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, nós temos um encontro marcado para falar mais um pouquinho sobre negócios. E eu espero vocês, tá? Um beijão, que vocês tenham uma semana muito iluminada, muito produtiva, que Deus nos abençoe e nos dê clientes maravilhosos e a gente saiba lidar com sabedoria e ética com todas elas. Gratidão a todas e beijo!